Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam bem-vindos para o segundo episódio do NautaCast, aqui na presença do meu sócio Antônio Carlos, Ângelo. E nesse segundo episódio a gente vai dar seguimento à nossa jornada de desmistificar vários temas relacionados ao investimento, à postura do investidor, e hoje o nosso tema de interesse é falar de estratégia, né? Algo bastante interessante de ser tratado, muito legal de ser desenvolvido, mas extremamente desafiador de ser seguido. A gente falou um pouco sobre isso no episódio passado, e a ideia hoje é que a gente consiga colocar de forma mais estruturada, né? E acho que não tem como a gente falar de estratégia de investimentos sem a gente falar de diversificação de investimentos, diversificação de carteira. E aí, passa a bola aí, Antônio. Qual é o grande valor da diversificação para o investidor? Qual é o segredo, né? Qual o segredo da diversificação? Diversificar, acho que é o ponto-chave, né? Para qualquer que seja o investidor. Seja desde o cara mais conservador, que ele quer uma grana de liquidez, que ele está pensando só realmente talvez em curto prazo, até o cara mais arrojado, né? Então, acho que o ponto crucial realmente para qualquer investidor é pensar no portfólio dele para diversos cenários, né? Até porque não só no Brasil, mas no mundo inteiro a gente tem uma dificuldade muito grande de prever o que vai acontecer amanhã. Então, para a gente conseguir acertar minimamente ali, para ter uma previsibilidade pequena que seja uma carteira de investimentos, eu acho que a diversificação ela é o ponto-chave, né? E a gente passa por muito com nossos clientes, né, que normalmente são muito concentrados ou em determinado banco, emissor, ou em determinado ativo, está 100% na poupança, ou até em imóveis, que é uma classe de ativos muito utilizada no Brasil ainda. Então, acho que o primeiro ponto ali, acho que é a diversificação, mas depende também da fase de vida do investidor, né? O cara está começando a investir, é iniciante, ele tem que construir primeiro ali, de fato, a reserva de emergência, como é famosa, né? Para a partir daí ele começar a diversificar em termos de outra classe de ativo, outros indexadores, sempre respeitando o perfil. É o famoso um passo de cada vez, né? Eu acho que antes a gente pensar até na diversificação como um todo, eu acho que um consenso que todo assessor, todo investidor tem é que não existe o ativo correto. Não tem qual é o melhor investimento, que com certeza sempre surge algum cliente para a gente, qual é o melhor investimento que eu posso fazer? Cara, depende. Tem muita opção, né? Eu falo com os clientes assim, quando você, sei lá, você é policial, você está na mesa, você fala, quando você fala que você é policial, você já prendeu alguém? Você já atirou em alguém? Se você é médico, pô, você já salvou operou, alguém, já operou, alguém já morreu. Quando você fala que você é assessor de investimentos, a primeira pergunta que faz, às vezes é de brincadeira, e aí, o que está melhor? O que está melhor para investir? A melhor ação para comprar, a dica. Então, assim, eu acho que a diversificação ela é uma solução para essa vontade do investidor de querer acertar. Eu quero saber qual é o melhor investimento. Cara, você não vai acertar qual é o melhor investimento. Mas talvez se você tiver diversificado, talvez o momento que você colocou não era o melhor, mas em algum momento aquilo vai ser interessante para a sua carteira, vai compor a sua carteira, vai te ajudar de alguma forma. Então, acho que é isso, você diversificar é você diluir literalmente aonde que você pode ter um pouco de cada ativo, de estratégia. Acho que é nesse caminho mesmo. Diversificação é comprovada, né? Teoria de Markowitz ali, da diversificação de portfólio, é comprovado por A mais B que, de fato, é benéfico para a carteira. Ela tem um limite também, né, de diversificação. Então, você diversificar muito, às vezes, não vai nem fazer sentido no final das contas. Você tem, por exemplo, uma carteira de ações com 30 papéis. Às vezes, melhor você ter um ETF que representa essa cesta. Então, existe também um limite. Então, mas de fato é comprovado cientificamente que a diversificação ela é benéfica para o portfólio no longo do tempo. E esse raciocínio, quando eu converso com os clientes, eu tenho a percepção de que os clientes intuitivamente, eles até falam, o negócio de não colocar todos os ovos no cesto só. Intuitivamente, as pessoas compreendem que você não deveria concentrar todas as suas apostas, né, todas as suas fichas numa determinada opinião, determinado caminho. Mas eu acho que também, ao mesmo tempo, existe uma dificuldade de transpor esse raciocínio para a implementação na prática. Então, quando às vezes você fala do valor da diversificação, muitas vezes existe um engasgo ali quando o cliente ele olha para aquele investimento que está na carteira e está performando mal,
Mas, na verdade, ele deveria continuar Sim. ali, às vezes, justamente pelo que a gente chama de descorrelação, né? Quer dizer, a gente quer mesmo que, num determinado momento, uns performem melhor, outros pior, porque é justamente esse efeito de você ter as partes funcionando em sentidos diferentes, que é a própria diversificação, né? Então, acho que, ao mesmo, não sei se vocês têm essa percepção de que os clientes compreendem o raciocínio, mas na hora de trazer isso para a prática, existe uma dificuldade de tangibilizar a Sim. diversificação dentro do Na verdade, portfólio. ele até esquece, né? Quando a gente monta ali um portfólio, por exemplo, você bota lá renda fixa, bolsa, um pouco de dólar, e aí a bolsa está andando para cima, não sei se acontece muito aqui no Brasil, né? A bolsa está andando muito, agora tá. Dizem que é assim, na teoria é assim, quando o bolo vai para cima... E você tem outro ativo ali que, dólar, por exemplo, normalmente é inversamente proporcional à bolsa. Pô, mas o dólar está muito ruim, só cai. Um exemplo, né? Vamos sair disso? Justamente não, a gente tem que manter aquele ativo ali, que ele serve até como uma proteção para a carteira, foi o que você está falando. Aconteceu isso ano passado. A bolsa em si passou praticamente o ano todo ruim e fazia parte da diversificação de vários clientes a carteira, mas durante o ano, isso que você comentou, o cara ele foi percebendo, pô, tá rendendo mal, vou desistindo, mas a gente tenta explicar para o cliente que faz sentido, essa diversificação em algum momento vai fazer sentido. Não quero, desisto. Aí chega no final do ano, quando a bolsa deu aquele cheirão que salvou o ano, aí o cara, por que eu saí? Por que eu fiz isso? Então, acontece. Isso realmente, a gente tenta fazer esse trabalho de conscientização ali. Além de sugerir a diversificação, a gente tem que fazer o trabalho da conscientização da importância de permanecer e acreditar na estratégia. Não querer ficar olhando dia a dia, momento a momento, tá ruim, eu quero sair. Faz parte. Esse é o faz parte. Colocou, né, assim, a teoria, ela justamente ela é estruturada. E engraçado, o campo de finanças ele é mais ou menos inaugurado, né, as finanças modernas, com a teoria de Markowitz, né? Ele começa a simular vários portfólios e percebe-se que quando você coloca um investimento, tem determinado nível de volatilidade, você coloca outro, tem outro nível de volatilidade. Às vezes pode ser até maior do que aquele investimento A e B, né? Então A tem uma volatilidade, B tem outra, B tem uma volatilidade maior que A. Então, às vezes você pensa assim, pô, vou juntar os dois e minha carteira vai ficar ainda mais volátil. Mas não, uma vez que eles caminham em sentidos distintos, quando você... É como se eles se anulassem, né? Então, quando você junta eles dois, o resultado final é mais eficiente, né? Daí a fronteira eficiente, ele é mais eficiente do que os ativos isolados, né? E realmente tem essa limitação. Mas e a questão de estruturar um portfólio diversificado para um determinado cliente? Como é que vocês lidam? Tudo depende. A resposta sempre vai ser depende. Vai depender, eu acho que o primeiro que a gente tem que entender talvez é o momento de vida do investidor. A diversificação ela vai muito desses objetivos, do que o cara realmente está buscando, do que o investidor ele realmente está buscando ali no planejamento. Dependendo se for a gente pode dividir talvez o período ali do perfil, né, da vida do investidor em 3 fases: o período de acumulação, o período de proteção e o período de usufruto. Então, cada fase você tem que se adaptar. Talvez um período de acumulação, que é a vida ativa mais o cara do trabalho, não tem ainda filhos, etc. A gente pode diversificar de uma forma que caiba mais, talvez, um pouco de risco, claro, se for o perfil do cliente. Aqui a gente não está fazendo também recomendação, mas dependendo do perfil, cabe mais um pouco de diversificação, às vezes um pouco mais de prazo. Um cara desse que está no começo de vida, pô, tenho 35 anos, vale a pena fazer um pouco mais de prazo. Agora o cara já está no período de usufruto, usando os investimentos como renda passiva, eu não vou botar para ele um investimento de 7 anos, 5 anos, não condiz tanto. Então a diversificação ela vai depender também talvez acho que o primeiro momento é esse momento da vida do cliente, perfil, enfim. Então, a ideia de estruturar, né, esse planejamento sobre o aspecto técnico de momento de vida, né? Então, se o investidor for parar para pensar como que ele poderia estruturar de forma diversificada, acho que a gente concorda, talvez seja ver em que momento fase ele está. Depende muito mais do próprio investidor. Do investidor do que do produto. Do produto ou do ativo. E uma coisa que eu, vendo a reprise do episódio passado, a gente acaba falando muito investidor, mas muito porque a gente acaba na literatura lendo investidor, né? A gente está falando, né, de homens, mulheres, jovens, pessoas mais velhas, né? O investidor como um aspecto total. Essa questão do tempo, né, ela é muito importante para a gente tentar passar essa mensagem para o cliente de que quanto mais tempo você tem, maior é a força que você tem dos juros, né, e do É o principal aliado do investidor. Acho que a disciplina e tempo são fatores importantíssimos. Se tem um fator mais importante, de fato, para o investidor, acho que é o tempo. Né? E aí quem vem aquilo também. Quanto antes você começar, melhor. Melhor. E quando a gente olha mesmo
assim, o aspecto técnico, né, quando a gente pensa um título de renda fixa, por exemplo, de como que ele rentabiliza, né, você vê que o fator exponencial é o tempo, né? Então, quanto mais tempo aquele dinheiro ele é trabalhado, quanto mais tempo ele aporta, a gente consegue um resultado muito melhor. Agora, um ponto, acho que é consenso de qualquer carteira, seja no tempo de acumulação, proteção, usufruto, se o cara é novo, é velho, se é investidor, enfim. Acho que o Antônio até comentou aqui no início. Acho que o primeiro passo dessa diversificação ela tem que passar por uma reserva de emergência. É aquele dinheiro ali que o cara ele vai colocar para ser o colchão, para suportar eventuais estresses, eventuais emergências que acontecem na vida, exato, não somente do investimento, mas de planos, de projetos. Pô, você senta com o investidor, com o cliente, ele vai falar, não, meu planejamento hoje, eu não quero comprar nada, não comprar mais nada, já comprei meus imóveis, não quero nada, quero só juntar dinheiro. Passa Daqui a 6 meses. 6 meses ele fala, 6 meses, surgiu uma oportunidade aqui que eu não posso perder. Então, a vida ela é dinâmica. A gente fala que o mercado é dinâmico, e diariamente, mas a nossa vida é muito mais. Às vezes muita coisa muda. Então, acho que essa reserva de emergência é esse primeiro passo para qualquer diversificação futura que a gente possa fazer. Seja prazo, seja risco, seja qualquer outro tipo de investimento. Uma reserva de emergência que a gente também pode considerar como uma reserva de oportunidade, né? Porque muitas vezes você tem um lançamento de algum tipo de oportunidade, de investimento no mercado, e às vezes você se depara com alguns investidores que não têm aquela liquidez para poder fazer poder entrar naquele investimento, fazer um aporte. E qual que é o ativo que vocês costumam utilizar para essa reserva de investimento, de emergência? NFT, CDBs de bancos grandes aí, tipo intermediária, fundos referenciados, CDI. Tem que ser mais seguro, né? Isso tem que estar realmente ancorado no título livre de risco, que no Brasil é o LFT, é o título público em rende Selic, CDI, ponto. Não pode render menos do que isso. E aqui no Brasil a gente tem a facilidade de achar esses títulos, né? Quando a gente pega, por exemplo, o mercado americano, poucos clientes que começam. Agora a gente tem clientes com mais experiência internacional, até pela facilidade. Hoje você abre o aplicativo da XP, 2 toques, você abre a conta internacional, 3 toques você já mandou dinheiro, 5 toques você já aplicou o dinheiro. Mas uma das distinções que a gente tem no mercado brasileiro para o mercado americano é que o mercado americano, por exemplo, na renda fixa, ele é muito dado em taxas pré-fixadas. Então você vê a oscilação diariamente daquele capital, porque quando você compra uma taxa fixa, ela é fixa desde que você mantém até o vencimento, né? Se você olha esse preço diariamente, ele vai oscilar ao sabor das mudanças de mercado. E aqui a gente tem essa facilidade, né, de conseguir pegar um Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária, um fundo DI, um fundo com participação muito pequena, né, de crédito privado, que opera normalmente títulos financeiros. E só nesse tema da reserva de emergência, do ativo ali que tem mais liquidez, que o investidor mais conservador normalmente está muito alocado nesse tipo de ativo, CDB. E tem que se atentar na cobertura da FGC também, né? Então, isso também tem a ver com a diversificação. Não só o tipo de ativo que você está, mas o emissor, né? Que você está diversificando, de fato, quem está emitindo aquele título por um risco de crédito, por um risco de default. E só por curiosidade, né, entrando nessa questão da FGC, eu vejo muitos clientes com dúvida, né, dessa proteção. Às vezes estudam aqueles vídeos, né, o FGC tem 2% Mas o FGC ele foi criado para interromper crises sistêmicas, né? Então, a reserva que ele mantém é toda baseada em critérios técnicos, inspirada no semelhante a ele, que é o órgão dos Estados Unidos, que cuida desse risco sistêmico bancário, né? O FGC no Brasil ele tem um histórico muito positivo, né? E, inclusive, as últimas intervenções do FGC para pagamento de clientes foram feitas em dias, né? Então, hoje, a gente tem um conforto muito grande, caso eventualmente seja acionado. E a FGC, para quem não sabe, quem a gente está falando, ele é uma instituição privada, né, porque ela é mantida pelos bancos, mas supervisionada pelo Banco Central, que tem uma garantia de depósito para alguns títulos bancários, CDB, LCI, LCA, letra de câmbio, conta corrente, poupança, e isso tem uma limitação de R$250 mil por CPF ou CNPJ dentro de um conglomerado financeiro. Então, se o banco são 2 bancos que pertencem ao mesmo conglomerado, a cobertura é uma só. Mas, feito esse disclaimer aqui educacional, limitado a 1 milhão. Limitado a 1 milhão no prazo de 4 anos, que vai se renovando, né? Então, se você tem um resgate, depois você tem
Depois de 4 anos você vai renovando esse limite. Mas feito esse disclaimer aqui, que a gente está falando de renda fixa, o nosso rei da renda fixa aqui, como é que você estrutura a diversificação de renda fixa dentro do portfólio? Que muitas vezes o cliente não sabe disso, que renda fixa você também tem diversificação possível, né? De várias maneiras. Vocês não vão me achar chato não, mas eu vou responder depende também, mais uma vez. Vai depender também do cliente ali, do cenário em si, da venda, do momento, de tudo que a gente conversou. Mas eu acho que se a gente está falando hoje da diversificação, dentro da renda fixa não pode ser diferente. A gente às vezes pensa que, como eu comentou, que a renda fixa é a mesma. Mas a gente tem vários tipos ali da renda fixa. Você tem renda fixa que é pós-fixada, atrelada ali talvez a Selic, você tem o CDI, Selic, você tem a renda fixa que é pré-fixada, a renda fixa que é ligada à inflação. Então, acho que uma boa carteira de renda fixa, ela envolve um pouco de cada uma. Tá dentro do papel do assessor, dele acompanhar o cliente, acompanhar o cenário, para ele entender, às vezes, junto com o cliente, um momento que faz sentido estar mais posicionado em uma do que em outra. Às vezes, está valendo mais a pena um IPCA+, do que um pré. Mas aí, a gente tem que entender cenário a cenário. Não existe a receita de bolo que você vai falar, não consigo te dar essa resposta. Você vai botar 30% aqui, 30%. Não existe. Isso aí realmente é algo muito... É o nosso trabalho que é mais personalizado mesmo, de cliente a cliente. Mas eu acho que a diversificação ela tem que passar um pouco de todas. O cara que foca muito num cenário só, ele pode em algum momento... Aconteceu nos últimos anos, né? Você pegar o cara que era só pré-fixado, pegou a taxa de 10%. Pô, na época, para a Selic chegou a 2%, estava excelente, era 500% do CDI, 400% do CDI. Mas a gente teve uma mudança de cenário drástica, a Selic foi a 13,75%, que essa taxa de 10% ficou ultrapassada. Ficou ultrapassada, mas se você fizer a conta, de repente, ela ainda está acima. Mais do que o CDI nesse período. Sim. Mas, de qualquer maneira, o ideal é sempre o cara ter um pouco de cada ali. Eu acho que esse é o principal ponto. E além desse choque que a gente teve da taxa Selic, a gente ainda teve a inflação. A inflação. Muito, né? E a Selic correu para pegar a inflação. E aí aconteceu depois, naquele período lá de 2022, que os combustíveis subiram muito por conta da guerra da Ucrânia. Na época ainda era o governo Bolsonaro, o governo baixou, ele zerou os tributos federais sobre combustíveis, ele limitou o ICMS estadual para 18%, se eu não me engano, né? E aí a gente teve 3 meses de deflação, que coincidiram com uma deflação até pelo próprio processo econômico de aumento de juros global, né? E aí você teve essa alternância, né? Os pré-fixados performaram muito mal e logo depois os IPCA+, performaram mal. E aí a importância da gente ter essa diversificação de indexadores, né? Você conseguir acertar na mosca qual será o futuro, isso é muito difícil, né? Mas eu acho que um ponto, acho que dos três, o pré, pós, o IPCA, acho que que a gente sempre pode entender e analisar que cada um tem o seu risco, vamos botar assim, pré-fixado eu não tenho como perder dinheiro. Na verdade tem. Se você tiver um cenário de inflação alto, o cara que estava 10, a inflação foi a 11 e pouco, até ele perdeu dinheiro. Então se a gente pega assim, talvez o do IPCA+, é aquele que você tem, ele talvez seja a única certeza que você sempre vai ganhar dinheiro acima da inflação. Porque ele vai te dar justamente a inflação mais uma taxa fixa. Ele te garante o ganho real, vamos botar assim. No longuíssimo prazo, aí, vou falando de 20 anos, acho que não tem nenhum ativo no Brasil que bateu o IPCA+. O IPCA mais 6. Uhum. É difícil pegar. Mas ao mesmo tempo, você só está alocado nele em determinado momento, ele tem uma depreciação muito grande para uma saída antecipada. E eu acho que os clientes eles são muito sensíveis quando o cenário muda ao CDI. Então, que é o custo de oportunidade. Tecnicamente, a gente usa o CDI como benchmark, né, que é a referência por ser um custo de oportunidade. Afinal de contas, você consegue apurar o CDI de uma forma muito, muito fácil, né? Um título, como me falou, um CDB, um fundo de liquidez diária extremamente conservador, a própria Tesouro Selic. E aí eu percebi isso na época que a gente teve essa alternância, né? Primeiro os pré-fixados performando muito mal, depois os IPCA+ performando muito mal. E por mais que o investidor tivesse um ganho real, eu acho que ele se sentia incomodado de ver o CDI andando e às vezes as outras classes abaixo do CDI. Mesmo que momentaneamente, porque tem muito título de IPCA+, que a gente contratou lá atrás e que no acumulado eles vão entregar ainda está superando isso ali, sim. Né? Mesmo que eles tenham pego ali uma fase, né? E quando a gente fala de títulos IPCA+, são aqueles títulos de inflação, está muito ligado a essa visão de longo prazo para a carteira que a gente tenta estipular, e até retomando o que a gente vinha falando,
dessa questão das fases, né, de investimento. A gente começou a falar sobre meio que o livro-texto do que deveria ser feito nas fases de investimento. A gente falou da fase inicial de acumulação. Como hoje eu falando, você tem o tempo a seu favor, então você tem a capacidade de assumir mais risco, né? Capacidade não é vontade, Sim. mas a capacidade você tem de assumir mais risco. Beleza, e aí como é que seria, por exemplo, de forma simplificada, né? Uma carteira, para os investidores que estão assistindo a gente terem uma dimensão de forma simplificada, como é que seria uma carteira para cada etapa da vida dos instrumentos clássicos de utilização? Depende. Eu vou deixar você falar que eu for depende, não pode. Depende por fase que você está perguntando. Eu acho que, por exemplo, uma fase de Fase de acumulação. que talvez seja... Já passou da reserva de emergência, por exemplo? 50, não, sim, já está superado a reserva de emergência. Por exemplo, dos 20 até os 50, talvez 55. Aí vai depender muito também do perfil do investidor, né? Da tolerância a risco. Mas você vai ter renda fixa, essa que a gente falou aqui. Você possivelmente vai ter fundos multimercados que eles vão ter dentro deles esses ativos, bolsas, juros. Talvez alguns ativos que a gente não tenha, o investidor, pessoa física final, ele não tenha a capacidade de investir sozinho ou no ativo fora do país de uma forma estruturada e pensada, como os fundos multimercados fazem. São equipes mega competentes e com histórico excepcional. E aí, além disso, você vai ter ações, você tem que ter, a gente falou aqui, dependendo do perfil, mas você tem que ter. Por mais que a gente tenha 10 meses de um ano horrível, em 2 meses isso pode dar um upside na carteira como um todo. Você vai ter que ter ativos ali com proteção cambial, que aí você pode ter no próprio Brasil, ativos indexados a dólar ou investimento lá fora. O que vai mudar nessas fases, eu acredito, não é nenhum ativo, né? É a proporção que vai ter em cada caixinha dessa. Que acho que a grande chave para o investidor ele conseguir compreender a diversificação. Porque, eu sou conservador, não posso ter ações, não gosto de ações, que meu perfil é conservador. Não é que o investidor conservador ele não possa ter ações, ele deveria ter alguma coisa relacionada ao mercado de renda variável. A questão é justamente a dimensão. Enquanto o investidor agressivo vai ter, 20, 25, 30, 40, o investidor conservador ele vai ter 2, 3, 5, 7% da carteira. 10 o conservador nem teria, né? Mas ali, conservador moderado para frente, ele teria já... Tem como uma forma de a gente pensou da descorrelação entre os ativos. Porque quando a renda fixa vai mal, teoricamente, o mercado acionário ele está indo bem, né? E aí você tem essas classes se alternando. Óbvio que, dado o peso de uma carteira conservadora, uma carteira muito conservadora, né? Altamente concentrada em títulos de renda fixa, a própria variação das ações ela não vai ter um peso tão grande, né? Mas considerando a eficiência que você ganha com a diversificação, no longo prazo esse resultado ele tende a ser melhor do que uma carteira totalmente concentrada, né, na renda fixa. Ângelo, Não, concordo com vocês. discorda, depende. Não, eu ia falar não depende, mas é isso. Tem Basicamente mais o que o uns Antônio pontos comentou. aqui na diversificação que também vai depender da realidade de cada investidor. Você tem alguns ativos que têm um benefício tributário, por exemplo, previdência. Hoje ainda você tem... Pode usar para bater no imposto de renda. E aí também é um veículo que você vai utilizar depois pensando em sucessão, já na última etapa ali de sucessão de fato no final da vida. Então, dependendo da fase, você usa algum ativo que pode te dar um benefício. Acho que tributário, acho que seria a maior diferença, né, para qual você usar. Agora, para o cara saber realmente como ele fazer essa diversificação, é simples. É só ele procurar na Auto Investimentos e ter conversa com o nosso assessor. Enquanto o Antônio falou, lembrando aqui das interações com os clientes, é muito comum o cliente, ele de pronto, querer um instrumento isento. Não. Ele automaticamente acha que é melhor. Ele acha que é melhor. Eu não quero pagar imposto, não. O que é o contrário, por exemplo, você está na bolsa, o bom é você pagar imposto, você está tendo lucro, né? Imposto sobre o lucro. Mas o investidor, às vezes, ele acha que pelo fato de ser isento, o produto ele é naturalmente melhor, automaticamente ele é melhor. Na verdade, como a gente falou, tudo depende. Depende. Né? O título desse podcast vai ser Tudo Depende. Bom título. Bom título. Tudo depende. De fato, investimentos, quase tudo depende, né? E esse aspecto da renda fixa, por exemplo, hoje você tem um sistema já calculando isso, né? Que a gente chama de gross up, esse cálculo, mas se um ativo paga imposto de renda e depois de paga o imposto, ele rende mais, no
Não tem sentido você contratar um ativo isento, considerando que eles têm o mesmo nível de risco, o mesmo prazo, etc. Né? Lembrando aqui que essa é uma dúvida muito grande com os clientes. Então a gente falando de fase de acumulação, na fase de manutenção, que seria aquela idade ali talvez entre 55 e 75 anos, vocês veem alguma diferença considerável para o aspecto da carteira? Eu acho que o percentual, geralmente, de ativos de risco, ele acaba diminuindo naturalmente, né? Que já está menos suscetível a muita variação, você tem menos tempo esperado de vida. Para recuperar, né? Se der Exato. E o pensamento costuma começar a ser outro, né? Já é o pensamento, que é até pelo nome diz, é o momento de proteção da carteira. Às vezes é o cara que ele quer mais... Porque no início da acumulação, às vezes ele está mais disposto a risco para buscar retornos maiores. No de proteção, às vezes ele se passa atrás, ele fala assim, pô, eu já construí meu patrimônio, minha vida hoje já está encaminhada, etc. Então, como eu posso manter o que eu já construí? Eu não preciso, talvez, ir com tanto risco, com tanta vontade de um retorno a mais, eu vou manter e proteger para blindar esse patrimônio para o meu momento do usufruto. E aí existem alguns mecanismos que a gente pode pensar também nessa talvez cada vez mais a questão da sucessão começa a entrar como Isso já devia ser feito desde o início. E já seria até essa preocupação com a sucessão, acho que é um traço instintivo até da outra fase, mas a preocupação... O que acontece muito no investidor é isso, o cara deixa para ver a preocupação da sucessão no momento do usufruto. Todas as preocupações. Vamos pensando especificamente da sucessão. O cara fala assim, não, agora eu quero ver como é que eu vou deixar isso para os meus herdeiros. Só que aí o cara já está com 70 anos, 70... Então qualquer coisa que ele vai estruturar a partir dali, meu amigo, aí já vai ser o custo 5 vezes maior do que se ele já desde o período de acumulação, ou pelo menos ali durante o período, não precisa desde o início talvez, mas em algum momento ele já começar a estruturar isso desde o início. Às vezes a gente pensa assim, não, isso eu penso lá na frente. Quando, no futuro, nem tem filho ainda, vou ver isso para quê? Né? Então, a gente deixar para fazer depois, o custo vai sair muito maior. Então, o ideal, falando dessa parte da sucessão em si, ela pode talvez ser mais pujante, como o nosso amigo gosta de falar palavras bonitas, no período da proteção, mas acho que uma sugestão que a gente daria aqui é que isso deve ser abordado talvez desde a primeira conversa ali com o cliente. E até nessa fase, né, fase mais avançada de vida, né, você se torna um pouco mais conservador, né? Sim. Naturalmente. Como você que é o pai da estratégia, como que você consegue ter uma diversificação numa estratégia conservadora para um perfil desse cliente que ele quer mais segurança, mas ainda assim ele quer um pouco mais de rentabilidade? Manda mensagem lá no Instagram, só uma particular, sacanagem. Essa aqui é dica grátis. A gente, eu brinco aqui com os clientes, a gente chama na verdade, né, de estratégia escada. Eu até brinco lá com o cliente, seja na primeira reunião, seja no acompanhamento, a escadinha ontem, escadinha hoje, escadinha para sempre. Porque é aquilo. Produto, você tem vários tipos, como a gente falou, né? Tem o pré, o pós, o IPCA, mas acho que o grande efeito para você conseguir talvez aumentar o seu retorno no decorrer do tempo dentro da estratégia da renda fixa, uma estratégia em tese mais conservadora, mais protegida, é talvez usar dessa estratégia que a gente chama da escadinha. Basicamente é você criar um fluxo de recebimentos, um fluxo de vencimentos com aplicações. Então, um exemplo drástico aqui. Você tem 300 mil reais. Se você pensar na renda fixa, geralmente, quanto maior o tempo, maior a taxa que você consegue. Então, você poderia falar aí, pega esses 300 mil e aplica tudo para 3 anos. Beleza. Qual é a parte ruim? 3 anos, em tese, que você vai esquecer desse dinheiro. E se daqui a um ano sua vida mudar, se daqui a um ano o mercado mudar? Então, a ideia da escada é o quê? Eu vou pegar esses 300 mil e vou dividir em 3. Eu vou botar 100 mil para um ano, 100 mil eu vou aplicar para 2 anos e 100 mil para 3. Então, ao invés de eu ter que esperar agora 3 anos para ter acesso a uma parte do dinheiro, eu sei que daqui a um ano, no mínimo, 1/3 desse valor, automaticamente ele volta para a conta. E isso te permite analisar novamente a sua vida, analisar novamente o mercado. Será que aquela aplicação que a gente focou mais no início, talvez, uma parte maior no pré-fixado, ainda faz sentido manter mais no pré? Ou o cenário agora está mostrando mais aumentar o pós? Enfim, então a escadinha você consegue se adaptar ao momento. E o segredo dela é basicamente, quando você for pensar na reaplicação, nessa de um ano, né? Chegamos agora em 2025. Se você for reaplicar esse dinheiro que venceu, você não reaplicar de novo para um ano.
Por quê? Porque você já tem a de 2 anos que você fez. Então você vai fazer o próximo, por isso a gente fala da escadinha, o próximo degrau da escada, que seria de novo para 3 anos. Então de 2025 vai pegar para 2028. Então você consegue pegar outra taxa maior de 3 anos. E assim você fica fazendo esse ciclo, você consegue pegar taxas maiores, você tem uma certa recorrência desses vencimentos, o dinheiro não fica engessado, porque muita gente pensa assim, eu vou prender meu dinheiro, vou prender para 3 anos. Existem estratégias para você prender e, ao mesmo tempo, você não prender. Vamos botar assim diretamente, você ter essa recorrência. Então, assim, para você saber isso no detalhe, manda uma mensagem para a gente. Isso está ligado também à ideia de diversificação, que nesse caso a gente está falando de diversificação de prazo e é um tipo de estratégia que a gente executa muito ao longo das fases da vida. Então, você tem clientes muito jovens que vão ter essa escada com degraus mais altos, já 5, 6 degraus. Então, estou aplicando uma parte do dinheiro para 6 anos. E aí, conforme a vida vai passando, você vai encurtando esse horizonte. E aí, quando você está lá, sei lá, 80 anos, esse degrau, às vezes é 6 meses, 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, né? Então, totalmente flexível, né? Sim. É o tipo de estratégia que a gente consegue. E até a gente tem feito essa estratégia da escadinha no sentido até de gerar uma renda passiva no futuro. Vou tentar dar um exemplo para quem estiver assistindo. Pensar no seguinte, eu dei o exemplo do ano, né? 300 mil uma vez ao ano. Agora imagina o cara que está lá no período de acumulação, que todo mês ele botou um objetivo que ele quer guardar 5 mil reais. Por exemplo, 5 mil reais. Se ele pega hoje 5 mil reais, estou dando um exemplo aqui hipotético, tá, gente? Cada caso é um caso, só para a gente entender como que essa ideia da escadinha ela pode ser mais evoluída assim, nesse sentido. Tem vários objetivos que dá para fazer. Se o cara todo mês ele pega esses 5 mil que ele quer aportar, ele aplica para 5 anos. Todo mês. Agora, mês de agosto, 5 mil, ele aplicou para agosto de 2029. Mês que vem, setembro, 5 mil, ele vai aplicar para setembro de 2029. Em outubro, 5 mil, vai aplicar para outubro de 2029. Quando ele chega ele vai fazendo isso mensal. Quando ele chega em 2029, ele tem vencimentos mensais. Então, todo mês ele vai ter um dinheiro caindo na conta. Então, se a partir daquele momento, lógico que pensando no planejamento de longo prazo, seria muito cedo ainda. 5 anos é pouco tempo nesse período. Mas se depois de 5 anos ele quiser não aportar mais, ele sabe que todo mês ele tem um dinheiro que vai cair na conta, ele pode decidir se ele vai reaplicar, se ele vai usar. Então, isso se torna quase uma renda ali que ele vai ter recorrente na carteira. Então, eu falo assim com os clientes, a frequência de vencimento da escadinha depende também da frequência de aportes que você fizer. Ela, por si só, a escada, ela não se constrói sozinha, vamos botar assim. Então, tudo é essa conversa com o assessor, entre assessor e cliente para entender como que a gente pode montar essa estratégia da melhor forma. Aqui a gente está tentando mais exemplificar o que poderia ser feito, mas o ideal mesmo, seja do período de acumulação, do período de proteção, do período de usufruto, é conversar com o seu assessor. É sentar e, como a gente falou no primeiro podcast, é um trabalho do médico. A gente precisa entender todos esses sintomas para a gente poder fazer isso no detalhe. E os sintomas vão mudando. Vão mudando, total. Também. Assim como na medicina, a gente começa hoje, meu problema hoje é minha coluna. Pô, daqui a 20 anos eu tô com... tudo vai mudando, a vida nossa é isso aí. E assim, um ponto que eu tenho tentado falar mais com os clientes é que a gente precisa ter uma percepção de que quando a gente fala de investimentos, aliás, qualquer ativo, né, seja ele financeiro ou físico, você extrai a rentabilidade dele sempre manuseando algum tipo de risco, né? Então você está sempre gerenciando algum tipo de risco. Por exemplo, o imóvel físico, você tem um risco de liquidez, você precisa vender, você não pode vender o banheiro para você levantar 30 mil. Ou você vende o imóvel inteiro e você não vende nada. Se você não vende nada, você está com zero de capacidade de reaver esse dinheiro. Isso é um risco de liquidez, né? Você pode comprar um imóvel e aquela área ao redor dele começar a depreciar. Sim. E você perde o valor de mercado do imóvel. Então, de forma semelhante, você pode comprar uma ação, a empresa começar a performar mal, aquele setor performar mal, você perde o valor. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa compreensão de que você está sempre gerenciando algum tipo de risco para extrair a rentabilidade. E no caso da renda fixa, a gente, nessa estratégia que o Ângelo falou, a gente está olhando o risco justamente do prazo, né? Que a gente vai colocando. Como é que vocês trabalham essa questão do gerenciamento de risco, seja numa conversa, seja no próprio portfólio? Quais são as práticas que vocês usam para fazer esse gerenciamento de risco nas carteiras dos clientes? Não vou falar depende, não. Vocês não vão me chamar para o próximo país. Eu acho que vai entrar essa parte do gerenciamento de risco. Investimentos. Quais são os riscos que a gente costuma olhar, os principais? A gente pode... O primeiro que você comentou, talvez esse aí, o risco de liquidez.
Que é Você não ter o ativo ali disponível, você Não conseguir transformar transformar em dinheiro, exatamente. Você, um valor justo também. e você ter, eu tenho... Porque você tem que baixar muito o Isso, preço para sim. você vender, né? Então, esse é talvez o primeiro ponto, que aí talvez a própria escadinha seja um risco, um dos riscos da escadinha, isso. Você está alongando o prazo, você está correndo um risco de liquidez. Segundo risco de mercado, dessas oscilações que você pode ter em relação ao momento, que aí talvez o perfil... Na verdade, não vou nem dizer que são ativos mais agressivos, até a própria renda fixa, ela também tem essa parte de risco de mercado. Vai os universitários, completam Risco de crédito, né? risco de crédito, Você tomar um calote. da renda fixa também. Eu acho que se envolvendo esses cenários, esses tipos de risco, analisando no detalhe, você vai começar a entender os seus limites de alocação. Acho que quando a gente pensa em gerenciamento de risco, a gente tem que entender até onde o cliente está disposto e, ao mesmo tempo, até onde uma estratégia daquele sentido valeria a pena. Então, por exemplo, o cara, você comentou mais cedo, o conservador moderado a uns 5%, 7%. O gerenciamento de risco é a gente estabelecer esses percentuais e respeitar, o chamado asset allocation. Pô, se o cara entende que 5% da carteira é o máximo que ele pode ter, vamos trabalhar em 5% da carteira. Mas agora as ações subiram muito. Dando exemplo da renda variável. Agora subiram muito e representa 7% da minha carteira. O que você deveria fazer? Rebalancear. Significa que você vai vender uma parte, 2%, você vai vender no lucro, provavelmente, porque você não aportou dinheiro. E ela subiu para 7%, provavelmente ela valorizou. Então você vai vender na alta, vai voltar para os 5% e você manteve o seu gerenciamento de risco. E quando cai? Então, A ideia é comprar mais. Aí entra o psicológico do investidor querer comprar mais. eu ia falar justamente isso. O certo é o quê? Aumentar a posição quando uma ação está caindo, por exemplo. Que é a dificuldade do cara assumir realmente essa postura e fazer isso nesse momento. Então, rebalancear na disciplina é totalmente benéfico para o investidor. Sim, sim. Porque quando a gente pensa nessa questão dos riscos, né, um dos cortes que eu gosto de fazer quando eu estou avaliando uma carteira é justamente por esses fatores de risco que a gente acaba se expondo, né? Risco de prazo, risco de crédito. Porque, por exemplo, a renda fixa, que a gente fala muito aqui, a renda fixa ela é uma dívida. Então, você está emprestando dinheiro para alguém. Seja para o banco, seja para a empresa, você está emprestando dinheiro para alguém. E esse alguém, ele pode vir a não pagar. Óbvio que, dependendo do instrumento, né? Aqui no Brasil você tem muitos instrumentos conservadores, o nível de risco ele é muito baixo. Mas ele nunca vai ser absolutamente zero. Até porque está no Brasil, né? E aí vem também o risco país, né? Sim. Que você está sujeito. Então, quando você tem todo o seu portfólio, todo o seu investimento dado no mesmo nível, no mesmo tipo de risco, e às vezes é difícil a gente ter essa percepção, né? Porque você imagina uma pessoa no Rio Grande do Sul, a gente teve aquela tragédia lá em maio, das enchentes, imagina uma pessoa que tivesse, eu tenho uma empresa, eu tenho apartamento, eu tenho casa, eu tenho fazenda, eu tenho carro, isso aqui está tudo no mesmo estado. E você dificilmente pararia para pensar que você tem um risco geográfico de haver uma catástrofe localizada naquilo ali, naquele espaço, e você perder todo o seu patrimônio, ou colocar todo o seu patrimônio sob risco. Né? Então, esse gerenciamento de risco na carteira, a capacidade de a gente executar isso de forma eficiente, tem um valor muito grande no longo prazo. Né? Não sei se vocês já tiveram alguma experiência de que o gerenciamento de risco pode ter salvado um pedaço da eu já vi casos que a falta de gerenciamento acabou com o portfólio. Que são as histórias mais tristes, de você pegar uma perda, às vezes, totalmente desnecessária, né? Justamente por esse... Lá, inclusive, um cliente nosso tinha um empreendimento lá, colocou tudo que ele tinha, uma construção de empreendimentos residenciais, tudo que ele tinha e que não tinha. Acabou com tudo. E o gerenciamento de risco, muitas vezes você tem, normalmente essa dificuldade da percepção do risco por parte do investidor, mas quando ele percebe o risco, às vezes você não consegue convencê-lo da necessidade ou da oportunidade de ele tomar alguma ação para diminuir aquele risco. Eventualmente neutralizar, dependendo de qual é o tipo de risco. Né? Que às vezes você tem um cliente que opera muito ações, você ligar para ele e sugerir, às vezes, ele comprar um derivativo que se valoriza na queda, ou vender operar vendido, né? Que a gente fala muito no índice para poder proteger e redear uma posição. Vocês costumam ter essa dificuldade? Como é que vocês lidam com essa... Ângelo, que é o rei das analogias, como é que você consegue convencer
um investidor de que, primeiro, ele tem fatores de risco a serem considerados e depois como que ele vai trabalhar para tentar diminuir ou neutralizar esse risco. A gente vai entendendo ali o cenário do cliente. Eu realmente gosto de fazer algumas análises. Se o cara é um empresário, eu vou tentar mostrar para ele. Pô, imagina que o seu produto que você vende hoje. Se você tivesse a oportunidade de comprar ele 50% mais barato, você não ia querer comprar? Ou você... Vamos pensar, a gente pode olhar de duas formas. O produto que você vende hoje, ele está 50% mais barato. É porque o preço dele agora não vale mais, ele agora só vale realmente metade do preço, mais oferta, alguma coisa do tipo. Ou é o momento, se você entende que aquilo é só um momento e que não é o novo preço é aquele, então não é uma oportunidade para você querer comprar, aproveitar, aumentar a sua história. Em tese, a gente tem que pensar assim nos investimentos também. O difícil é o cara ter esse psicológico. A analogia, por exemplo, numa carteira de ações, com carro. A gente faz seguro de carro, todo mundo faz. Todo mundo tem carro, compra o carro, pensa, cota o seguro pelo menos para ver quanto... Numa carteira de ações, você deveria fazer o mesmo. Sim. Você está sempre cotando quanto custaria você proteger caso a bolsa caísse 20%, 15%. Isso tem custo, obviamente. Né? Então, em determinados momentos de mercado, isso fica barato para você fazer, dado a assimetria que tem, uma possibilidade de queda iminente. Né? Está no atual cenário. Né? A bolsa que está num bull market nesse momento e a gente enxerga muita oportunidade de proteção de carteira, porque é cíclico. Né? E um exercício que é bom para o cliente entender essa questão do risco, do gerenciamento, dessas proteções. Cara, eu falo para ele, ó, eu estou te garantindo, vamos falar agora no perfil agressivo aqui, não estou nem falando conservador, não, perfil agressivo, cara, ações. Vou falar para ele, cara, em algum momento, com certeza absoluta, você vai perder dinheiro. Faz parte do momento de você ter essas oscilações. Agora vamos pensar num cenário desse ruim. Perder dinheiro, no caso... Desvalorizar, né? Perder dinheiro, isso, ele vê o dinheiro deles valorizar em um momento. É só se ele vender esse papel no momento de queda. Isso, desvalorizou. Vamos imaginar um cenário drástico, então. Imagina que o mercado hoje cai 20%. Aconteceu há pouco tempo. Sei lá, você tem essa posição que você quer manter. Se cair 20%, vai representar tantos mil. Como é que você se sentiria? Você ia dormir tranquilo? Você ia querer vender? Ou você ia querer comprar mais? Ali já dá para dar uma percepção qual é realmente a aptidão de risco do cliente. E a resposta dele, antes disso acontecer, talvez seja bem diferente da resposta após acontecer. Com certeza. Porque ele fala assim, vou comprar mais. Vou comprar mais. Se cair 20%, eu compro mais. Quando se caiu os 20%, para que eu fiz isso? Meu Deus, melhor vender tudo. Então, aí entra um pouco da educação do investidor, da gente fazer esse trabalho de conscientização, de preparar, mas o que eu faço dessa forma drástica, de falar assim que ele vai ver o dinheiro dele desvalorizar, é isso, é tentar já dar um choque de realidade ali, que às vezes o cara ele já vem com a expectativa, não vou dizer olho grande, mas ele já quer dar um passo 3 vezes maior que a perna. Eu falo, antes disso, lógico que a gente quer ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro, eu quero ganhar, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas e se o cenário for o inverso, se desvalorizar? Então ali já dá você já consegue ver, se você acha que está muito, não, 20%, para mim, eu não aguentaria isso não. Então, isso que você está pensando que você quer colocar, esquece, vamos pensar em quanto. Então a gente pensa num cenário pessimista, que aí o cara já fica mais confortável para, se esse momento acontecer, que a chance de acontecer para o mercado acionário que tem bastante oscilação, ele começar a enxergar isso como uma oportunidade e não necessariamente como um problema que ele precisa vender e aí sim ele perder dinheiro. Ele pensar mais como, pô, tá barato, eu vou comprar mais. E essa delimitação, né, quando a gente pensa em risco, né, você tem a capacidade de assumir risco e a disposição de assumir risco. Então, às vezes o cliente, ele olha só para um dos aspectos, a disposição, né, e às vezes ele não tem a capacidade. Então, assim, às vezes uma perda de 20% sobre o patrimônio dele afetaria muito, né, a vida dele. E esse muitas ferramentas que a gente tem, né, de gerenciar risco, essa questão de estabelecer o perfil do investidor, estabelecer... É um processo regulatório, né? O cliente é obrigado a fazer, mas isso é importante que seja feito para a gente poder estabelecer ali aqueles tetos realmente, né? Agora, a gente no episódio passado falou um pouco sobre o aspecto psicológico, né, do investidor. A gente pretende fazer um podcast, um NautaCast só sobre aspectos psicológicos, mas é engraçado que como muda, né, a disposição do investidor quando o cenário de fato vira. Eu não sei como é que vocês costumam trabalhar isso, né, mas eu tento fazer uma analogia com o mercado imobiliário, que eu acho que é mais fácil das pessoas entenderem, né? Então, assim, a tendência é que o investidor ele desperte para aquela classe de ativos quando já andou.
Bolsa subiu, Saiu no notícia. nacional, notícia na internet. Já foi. Aí todo mundo quer saber da bolsa, quer entrar na bolsa, né? Mas eu acho que o raciocínio que a gente tem que tentar trabalhar, né, do ponto de vista educacional, de conscientização, é justamente você conseguir fazer algumas analogias. Então, você está no mercado imobiliário. Qual que é o melhor momento para você comprar imóveis com o objetivo de ganhar dinheiro, ou seja, rentabilizar aquela compra? É você comprar quando os imóveis estão com preços muito elevados ou você comprar quando o preço está baixo, né? É praticar o óbvio ali, né? É difícil. E trazer também a ideia da diversificação, que você comprar, às vezes, um imóvel naquele lugar, pode ser que o mercado imobiliário a gente sabe que em algum momento vai se recuperar, mas pode ser que aquele imóvel especificamente ele não se recupere. E aí você pode dar o azar de fazer um movimento errado, vem a questão da diversificação. Então assim, a ação caiu, vai subir. O mercado acionário, historicamente, desde que ele foi criado, ele sobe. Mas eventualmente algumas ações ficam para trás. Então quando o investidor está muito concentrado, coloca a aposta dele em uma ação só, aquela ação ela pode ficar para trás, né? Não sei se vocês têm essa dificuldade também de tratar com os clientes. Não, eu acho que Raciocínio. essa parte do que você comentou, né, esse psicológico, essa educação do investidor, acho que a gente vamos ter que separar um podcast específico só para a gente debater sobre isso. Que eu acho que se a gente for olhar hoje, pelo menos nos meus clientes aqui, que eu sinto, a maior dificuldade não é nem tanto limitação de risco de liquidez, risco de mercado. Eu vou botar aqui, é o risco do conhecimento mesmo. Do cara tá sabendo onde ele está pisando, o que ele está fazendo. O investidor brasileiro, ele é muito... Às vezes ele está muito nessa do 1%, eu quero o retorno 1% líquido ao mês, podendo tirar a qualquer momento. Então, acho que a gente fazer esse trabalho é mais o que a gente começou na última vez, né? A gente é 70% psicólogo, 20% professor e 10% assessor mesmo, alocador ali de carteira. Então. Eu quero aplicação rentável, ganhando 1% do nosso sacar. Isento de imposto, Geraldo. Sem risco e sem imposto, né? Então, isento, sem imposto, sem risco, disponível, rendendo 1%. Tem que ser 1%. A gente também está aqui para ouvir. Pô. Dá vontade de falar. Não, eu não sei, mas se você souber, ele me fala que eu quero também. Também tenho interesse em colocar. E eu acho que o mercado brasileiro, ele tem de forma geral, melhorou muito, mas o mercado brasileiro, ele tem, eu acho, uma combinação muito danosa para o longo prazo dos investimentos, né? Que é, de forma geral, um investidor que não tem um conhecimento muito aprofundado sobre a questão dos investimentos e altamente suscetível aos movimentos de mercado, né? E é engraçado porque, a gente vai falar sobre isso, né, quando a gente for gravar o episódio, mas o campo de economia comportamental, grande parte das pesquisas que foram pioneiras, que foram executadas, eram executadas em ambientes universitários com pessoas bem formadas. E essas pessoas, elas elas apresentavam vários viés cognitivos que, do ponto de vista econômico, desviavam aquela pessoa da melhor decisão, daquela decisão racional que era esperada, né? Então você imagina, se pessoas bem educadas têm uma tendência de serem levadas a erro a partir de determinado cenário, imagina quem às vezes não tem uma boa formação, uma boa educação, né? Provavelmente tem esse efeito potencializado. Com certeza. Né? E a gente tem que colocar uma área do escritório de psicologia. Abrir um departamento de psicologia. Bom, acho que a gente já está caminhando aqui para o nosso encerramento. E, Ângelo, se você pudesse fazer, assim, condensar, Ângelo, Antônio, condensar essas... A gente falou aqui de estratégia, alguma coisa de produto, falamos de... Se eu pudesse condensar, eu falei para você, cara, tudo depende. Exatamente, tudo depende. Tá bom, essa é uma boa. Essa é uma boa. Mas torna isso torna isso um corte pro então, podcast. Depende, mas eu acho que é aquele depende que só vai ser resolvido sentando e conversando. Para a gente entender tudo isso que a gente conversou hoje, do momento do investidor, os tipos da renda fixa, a importância da diversificação, a importância do gerenciamento de risco, não existe uma receita de bolo. Por isso que depende. Então, assim, não dá para condensar. Faça isso que dá certo. Seria até irresponsável da nossa parte falar assim, siga isso aqui, tome água nesse copo que você vai viver 100 anos.
Acho que a gente tem que entender o cenário ali do cliente, mas algumas coisas a gente sabe que pode até ser igual ou parecido para todo mundo. A reserva de emergência, como a gente conversou, acho que isso é um pontapé inicial. A renda fixa vai fazer parte da carteira do cliente. Você estar junto com o seu assessor e montar uma boa estratégia, como a gente começou da escadinha, é uma forma de você otimizar esse retorno da parte sem risco. E tudo que envolve um pouco mais de oscilação, que tem um pouco mais de incerteza, aí que tem que fazer esse acompanhamento no longo prazo, esse gerenciamento de risco, saber os seus limites, o asset allocation, né, que a gente conversou de você respeitar ali os seus limites e acompanhar. Não adianta também sentar, conversar, definiu, eu vou tomar água nesse copo, mas a partir de amanhã eu quero só cerveja. Beleza, você quer tomar cerveja, mas a gente tem que entender, mas a gente não conversou que talvez a água é o que fazer melhor para você, pelo menos no momento? Tomar um pouquinho de água, um pouquinho de cerveja. Então, cerveja. Esse acompanhamento, essa conversa, esse algo... Não tem que ser, a estratégia não tem que ser algo rígido. Não deveria ser algo rígido. Porque nada é rígido. A gente conversou isso com você, a vida muda, o mercado muda, então eu acho que você tendo esses pontos que a gente conversou e tendo esse assessor para te acompanhar no decorrer da sua vida, tende você ter um resultado mais satisfatório no longo prazo. Porque você vai, pelo menos, tentar se comportar melhor conforme o mercado vá se movimentando. É aquilo, às vezes você não é que você precisa ser um especialista, mas você tendo um assessor, o cara vai conseguir te ajudar a você entender o que você está passando. E ao mesmo tempo o assessor ele não sabe da sua vida e você tem que explicar para ele o que você está passando. E aí os dois se complementam e conseguem fazer toda essa diversificação, essa gestão da carteira aí. Pediu um corte, Ângelo deu 8 cortes aí, né? Antônio, quer... Eu acho que não tem uma bala de prata, né? Mas a gente, historicamente, conversas com muitos clientes e muitos investidores, né? A história deles, alguns que são muito bem sucedidos, se deram muito bem, talvez com um negócio, com uma ação, mas podia estar tudo errado, né? Então, assim, o que a gente trabalha aqui é justamente para proteger a maior parte do patrimônio. Você tem a sua parte de intuição ali, diversifica. Um pedaço vai ser para essa intuição, para o que você tem realmente conhecimento, com o seu risco calculado, inclusive, também para aquela área. Mas não tem uma bala de prata. É muito isso que o Ângelo falou, é diversificar e estar acompanhando. Não tem regra. Para fazer o thumbnail, então, tudo depende qual ativo vai ser comprado, quando vai ser comprado, em qual momento econômico, depende primordialmente de quem é o cliente. Sim. Então, a partir do cliente, a gente consegue ir construindo isso tudo. E tem o fator sorte, né? Mas só tem sorte quem está alocado, e que está acompanhando. Porque o cara, para ter sorte também, ele precisa estar ali, pelo menos, acompanhando para saber se o cara também só coloca e esquece, aí ele tem que contar muito com a sorte também, para em algum momento dar certo. Tem que contar com a sorte, mas você tem que estar alocado mesmo. Tem isso. Tem isso. Beleza? Encerramos? Vamos. Pessoal, para quem gostou desse episódio, deixa o comentário aqui embaixo no YouTube, no Instagram. Próximo episódio do NautaCast, a gente vai fazer o possível para trazer aqui os aspectos emocionais do investidor e com certeza vai ser super bacana esse bate-papo. Obrigado.